Bom dia. Essa fotinha de Vitor tá engraçada, hein? Bom dia, galera. Pegar o material de vocês. Ontem eu coloquei no Alunos Book para que vocês façam a atividade do capítulo 12, que nós já acabamos, né? Mais tarde eu vou jogar o gabarito lá. Vou esperar vocês acabarem de fazer para eu colocar o gabarito. Nós vamos entrar no capítulo 13, página 16, ok? Vou esperar um minutinho, porque eu vou trabalhar um material aqui com vocês. Eu queria que a sala tivesse mais cheia para começar, tá bom? Podem colocar aí a presença no chat. Se ligarem as câmeras, vou deixar a professora feliz, que ela está com saudade. Então fica só meu carão aqui. Você sabe que esse negócio do Zoom tá me dando vontade de mexer nas minhas bochechas? Eu acho que eu vou tirar as bochechas. Tô com muita bochecha. O Zoom me fez chegar a essa conclusão. O que vocês acham? Acho que eu vou tirar a bochecha. Eu engordei 5 quilos na quarentena. Eu acho que 3 foram só para minha bochecha. Cheguei a essa conclusão também. Tá? Vamos lá, gatos e gatas. Colocando presença no chat. Tia Marcela vai passar um material aqui. É um poema de um poeta chamado Fernando Pessoa, que é um poeta maravilhoso, um dos maiores que esse mundo conheceu. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a ele, tá? Mas hoje vocês vão conhecer um poema dele, que vai dar aí uma introduzida nesse conteúdo que nós vamos começar a estudar, que é a expansão marítima, ok? Deixa eu abrir aqui. Vou esperar um minutinho só para ver o número de participantes aqui, a média mais ou menos, para a gente começar. Ok? Por enquanto, podem abrir o material, página 16. Vamos lá. Prestem atenção na letra do poema para poder entender o que eu quero dele com vocês, tá bom? Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o rio, o abismo deu, mas nele diz que espelhou o céu. Então, esse poema chamado Mar,
é muito conhecido por causa de um pedacinho dele, né? Que é tudo vale a pena se a alma não for pequena. Mas o contexto, o poema todo, fala da trajetória do português na expansão marítima, né? Os pioneiros da expansão marítima, as inúmeras tentativas de sucesso dessa expansão, que é o tema da nossa aula de hoje. Na arte, as diversas manifestações de arte, o homem sempre buscou colocar, traduzir um pouquinho daquilo que vivia, né? Então, esse poema, ele fala do sofrimento que foi, desse momento de expansão em busca do conhecimento e os desafios que o Oceano Atlântico trouxe para Portugal, né? Que foi o primeiro a ingressar nesse desejo de conhecer, encontrar um novo caminho para as Índias. E é nesse clima aí de poema que nós vamos começar a nossa aula de hoje, sempre atentos às expectativas de aprendizagem, né? Então, na página 16, no quadro à sua esquerda, tem o que você precisa saber desse conteúdo. Então, a primeira expectativa é relacionar as grandes navegações com a retomada do comércio na Europa e com a queda de Constantinopla provocada pelos turcos otomanos. Nós paramos aqui, né? Na transferência da Idade Média para o mundo moderno, na tomada de Constantinopla, que durante a Idade Média era a maior referência econômica, né? Era a cidade mais importante comercialmente na Idade Média. Identificar as razões do pioneirismo português nas navegações e entender a importância da chegada da frota de Cristóvão Colombo à terra que foi denominada América. Então, aqui nós chegaremos à nossa história, né? Conhecer os aspectos, ou melhor, nós não chegaremos à nossa história, a história deles conosco, né? A nossa já existia. Conhecer aspectos da política mercantilista, relacionando-a com o absolutismo e com as grandes navegações. Como eu disse nos nossos outros conteúdos, quando nós estudamos absolutismo, absolutismo monárquico, renascimento, reforma protestante, expansão marítima foram movimentos concomitantes. Eles ocorreram ao mesmo tempo, né? Então, um movimento acaba puxando o outro, se integrando, né? Quando falamos de absolutismo monárquico, eu disse para vocês que o Estado português foi um dos primeiros estados a se formar. A formação do Estado português, o período em que ele foi formado, diz muito sobre a força que ele passa a ter na expansão marítima também. Ok? Grandes navegações, a expansão marítima é a mesma coisa, tá, queridos? Só um minutinho aqui. Tentar diminuir meu... É a mesma coisa. Então, a última vez que nós falamos sobre as relações comerciais, né, no medievo, na Idade Média, eu disse para vocês que a partir das cruzadas foi estabelecida uma relação comercial entre os italianos e os árabes. Os italianos e os árabes fizeram um acordo que estabeleceu um monopólio no mar Mediterrâneo. Os árabes buscavam as mercadorias nas Índias, levavam até o mar Mediterrâneo, e os italianos pegavam essa mercadoria e espalhavam para o resto da Europa. Monopólio é quando existe um exclusivo comercial. Então, se eu quisesse ter acesso a esses produtos, eu precisava comprar dos mercadores italianos. Por isso que a Itália, nesse momento de renascimento comercial, ela vai se potencializar bastante. A burguesia de Gênova, Veneza, Florença vai ganhar muito dinheiro porque eles exerciam esse monopólio. Então, quando os produtos chegavam a outros lugares, quando chegavam na Península Ibérica, quando chegavam na França, quando chegavam na Inglaterra, esses produtos chegavam muito mais caros do que na sua origem. O que fez nascer o desejo da burguesia de Flandres, por exemplo, a burguesia francesa, de buscar um novo caminho para chegar às Índias, né? Eu começo com esse mapa aqui, porque tudo que nós trabalhamos até agora estava aqui, né? Nós trabalhamos essa região aqui. Agora que nós vamos começar a trabalhar outros pontos.
no desejo de encontrar novo caminho para as Índias, né? Para entrar na matéria, a gente precisa recordar algumas coisas que nós estudamos até aqui, para que você entenda que esse processo não surgiu do nada, né? Porque quando nós falamos da expansão marítima, vem na nossa cabeça o nosso tempo a partir de 1500 ou a chegada de Cristóvão Colombo ao continente americano. Mas não foi do nada. A primeira viagem de sucesso de Portugal foi em 1415. Isso quer dizer que no início do século XV, eles já estavam buscando esse caminho, né? Então, começa no final do século XIV com o desenvolvimento de tecnologias e chega ao seu desenvolvimento no final do século XV, início do século XVI. Então, foram 100 anos de buscas, tá? E durante esse processo, ocorreram aí vários fatos históricos que colaboraram para que isso acontecesse. Então, o primeiro fato histórico que nós já trabalhamos, que estamos recordando, né, revisando, foi a centralização política, a formação dos estados nacionais, né? Com a decadência do sistema feudal, nascem os estados nacionais, e esses estados nacionais tinham uma nobreza com desejo de potencialização. Essa nobreza vai se unir à burguesia, que vai financiar todo esse processo, e vão buscar um desenvolvimento, né? O Renascimento, porque ele permite, o renascimento cultural e consequente no século XVII também o científico, ele vai permitir o surgimento de novas ideias e também uma evolução técnica, porque coisas serão criadas para facilitar isso, como as caravelas, o astrolábio, o arcabuzes, né? Vários instrumentos serão criados durante esse momento para poder facilitar o processo. O objetivo da elite da Europa Ocidental é romper o monopólio árabe-italiano. Como eu falei no início aqui para vocês, o monopólio ele não interessa a ninguém além de quem está monopolizando, né? Porque se eu tenho só uma empresa de transporte público, eu vou ter que pagar o que essa empresa de transporte público pede para poder andar de ônibus. Se eu tenho duas, vai nascer uma concorrência, uma vai ser mais barata, então eu vou ter opção de escolha. No caso aqui, não existia opção de escolha. As mercadorias vinham sempre do mesmo grupo. Então, você precisava pagar o que eles pediam. Cada vez que essa mercadoria caía na mão de outro mercador, ele tinha que colocar o lucro dele. Então, quando essa mercadoria chegava nas partes longe, né, da sua origem, ela chegava muito mais cara, o que dificultava também o consumo, né? Outro interesse que está dentro dos aspectos mercantilistas que nós já estudamos e vamos recordar aqui neste capítulo é a ideia, o interesse do metalismo e do colonialismo, que é a ideia de buscar por novas terras e por metais preciosos, né? E o último ponto, que tem a ver com a reforma protestante, que é um conteúdo que nós acabamos de trabalhar, é a expansão da fé. Então, no auge da expansão marítima, a igreja vai se unir a esse estado mercantil para buscar novos fiéis. É o que acontece durante o período da Contra-Reforma que nós falamos na última aula. Nasce a Companhia de Jesus, nasce o movimento jesuíta, e esse movimento jesuíta vai em busca de novos fiéis, da expansão do cristianismo católico, principalmente, porque quando falamos da expansão marítima, num primeiro momento, nós vamos focar em 2 países, Portugal, primeiramente, e depois Espanha. E esses 2 países, eles permaneceram católicos, então a expansão, o processo de colonização deles, foi um processo de colonização católico, tá bom? Quais eram os objetivos, então? Buscar metais preciosos, mercados para poder vender também seus produtos, e especiarias, terras e fiéis. Quando nós falamos de especiarias, nós falamos de produtos especiais que a Europa, por questões geográficas, climáticas, na verdade, né, não conseguia produzir, né? São produtos que só se produzem em lugares com clima mais quente, como cravo, canela, gengibre, pimenta do reino, noz moscada, né? Que foram produtos que caíram nas graças do europeu, eles gostaram disso, deu sabor, deu vida, somado a outras coisas, como tapetes, porcelanas, né? Que vinham também do Oriente, ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho
por que Portugal foi o primeiro, né? O material de vocês, ele começa falando das rotas das especiarias, que é uma coisa que vai acontecer durante toda a fase final ali da Baixa Idade Média, lá na página 17. De onde saíam os produtos? Por que a gente não pode falar Índia, a Índia? A gente geralmente usa o termo que eles usavam na época, né? Colocavam no plural, as Índias, porque os produtos vinham de vários lugares da Ásia, né? E eram comercializados por mercadores em vários pontos, ali no norte da África, né? Na África subsaariana também, em todo o continente europeu, ali o Oriente Médio. Então haviam rotas comerciais fortes na Baixa Idade Média, que eram monopolizados por alguns grupos, por esse grupo, né, árabe, e na Europa por italianos, né, tendo como referência aí nessas relações comerciais o Mar do Meio, o Mar Mediterrâneo, né? Quando que isso quebra? Quando que isso vai diminuir, né? A partir do momento em que, com a queda de Constantinopla, que é referência comercial da Idade Média, a formação do Império Turco-Otomano, potencializa o desejo de quebra de monopólio. Portugal, nessa época, tinha um histórico diferente dos outros territórios também, porque a Península Ibérica, durante muito tempo, foi dominada por árabes, né? E por este motivo, muitas tecnologias, muitos produtos chegaram na Península Ibérica e se concretizaram no gosto das pessoas antes de outros lugares da Europa, né? A influência árabe ali, o levar dessas tecnologias, como a pólvora, a bússola, por exemplo, fez com que a Península Ibérica andasse um passo à frente dos outros, né? No final do século XIV, vão ocorrer os movimentos que levarão à centralização política, ou seja, a formação do Estado Nacional Português, né? Então, Portugal virou um país, um Estado, antes de boa parte da Europa. Então, essa precoce centralização política, que é o termo que a gente usa, favoreceu a nobreza, que pôde investir em várias coisas, dentre elas na Escola de Sagres. A Escola de Sagres, que é o nosso segundo ponto aí, foi uma escola criada para o desenvolvimento de tecnologias náuticas. É lá que serão estudados, será estudada de forma mais profunda a cartografia. Para quem não sabe, a cartografia é o estudo, a construção de mapas, né? Não só a cartografia, como também as tecnologias necessárias para o desenvolvimento náutico, né? Como as caravelas, o astrolábio e outras técnicas que daqui a pouquinho a gente vai falar, tá? A participação na rota do comércio que ligava o Mediterrâneo ao norte da Europa, no mapinha aí da página 17, no material de vocês, mostra a quantidade de mercados que existiam na Península Ibérica, né? Marselha, Lisboa, que vai ali favorecer, né, de certa forma, a chegada desses produtos, além do longo período que os árabes dominaram a região, obviamente. E quem vai financiar isso? Quem vai financiar é a burguesia de Flandres. É a segunda vez que nós falamos de Flandres aqui. A primeira vez que nós falamos de Flandres foi na Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos ocorre pela disputa entre a Inglaterra e a França pela região de Flandres, que era um centro comercial muito grande. E a burguesia de Flandres, para ter acesso às mercadorias, para vender na cidade, dependiam dos mercadores italianos e árabes. Então, o que a burguesia de Flandres queria? A quebra do monopólio. A quebra do monopólio significaria a potencialização dos mercados de Flandres. A mercadoria chegaria lá mais barata, eles poderiam aumentar o lucro em cima
dessa mercadoria e levar ao aumento do consumo da população. Então, a burguesia vai facilitar as coisas, financiando os estudos, né? Ela financia os estudos na escola de Sagres e depois ela financia a expansão também, somado, né, a outros grupos, como a igreja e a própria nobreza. E o último ponto aqui, a posição geográfica. A posição geográfica da Península Ibérica facilita tudo, né? A península é um braço, então ela está presa ao continente, é o mar de um lado e o outro, né? Do outro. De um lado tinha o mar Mediterrâneo, do outro lado tinha o Oceano Atlântico. Então, de certa forma, ela estava ligada aos dois processos, né? Às margens do Oceano Atlântico, as tentativas, o conhecimento seria maior. O que se sabia até esse momento aqui? Do território ao norte da África, nada mais do que isso. Então, foram inúmeras tentativas para chegar até o traçar do périplo africano. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é périplo, tá? Bom, as tecnologias criadas neste momento. Vamos lá. A bússola não é uma criação deles, né? É uma criação chinesa, ela vai ser ampliada, vai ser estudada de forma concreta pela Escola de Sagres. O aperfeiçoamento do astrolábio, que também é um instrumento de localização. O desenvolvimento da cartografia, que é o desenho desses mapas, e é óbvio que isso aqui é um processo lento, porque o desenvolvimento da cartografia está ligado ao sucesso das viagens, né? Quanto mais viagens eles conseguiam fazer, maior seria a ampliação dos estudos cartográficos. A invenção das caravelas, que eram embarcações mais leves e mais rápidas também, a pólvora e a imprensa. A imprensa já é a terceira vez que a gente fala dela aqui. Nós falamos em Renascimento, falamos em Reforma Protestante e vamos falar em expansão marítima de novo, né? A prensa de Gutenberg. O que essa imprensa significou aqui? O espalhar do conhecimento náutico para outros lugares. Como antes da imprensa tudo tinha que ser escrito à mão, a partir do momento que eles conseguiam imprimir essas informações, elas chegavam de forma mais rápida a outros pontos, o que ia ampliando os questionamentos, o conhecimento, as pessoas iam buscar saber mais. Então, foi um momento de corrida pelo conhecimento mesmo, tá? Que a imprensa, obviamente, favorece. Bom, eu comecei a aula de hoje com um poema de Fernando Pessoa, e esse poema falou do quê? Do medo, né? Da quantidade de pessoas que saíram para viagens e não retornaram, de quantas vidas Portugal precisou de perder para que o mar fosse deles. Então, quando eu falo assim, daqui a pouco vocês vão ver o tempo de sucesso entre uma viagem e outra, eu preciso lembrar que o fracasso das viagens fazia nascer os mitos, né? Bom, se a embarcação saiu e nunca mais voltou, eu preciso criar causas para isso. O que será que aconteceu com essas embarcações? Elas nunca mais voltaram. E é a partir desse fracasso de algumas viagens que vai nascer os mitos marítimos, né? E essa gravura, ela trata bem, ela fala bem desse momento, né? Bom, monstros, sereias, animais gigantes engoliram essas embarcações, ou eles navegaram até um abismo e ali caíram e nunca mais voltaram, né? Então, muita coisa por falta de conhecimento, né? Que os mitos geralmente nascem assim, começam a perpetuar na cabeça deles, lembrando que esses mitos nascem no final da Idade Média, né? Onde ainda tinha muita influência, aquele ranço, né, medieval sobre a mentalidade do homem. Então, essa gravura aqui é do século XVI, fala desse mar tenebroso, esse mar que existia na cabeça do homem que assistia ao fracasso de algumas viagens e, portanto, imaginava que era assim que aconteceria, ok? Aqui, de forma simbólica, as especiarias, né? O desejo por essas mercadorias, cravo, canela, gengibre, pimenta do reino, noz moscada,
açafrão, e tantas outras coisas, né? Que eram de desejo do homem europeu, somada às porcelanas, tapetes, tecidos, né? Que levaram a sensação de bem-estar, o desejo de consumo ao homem desde a Idade Média, e na Idade Moderna virou aí seu principal objetivo, ok? Aqui é o outro mapa, né? É o primeiro mapa que eu trabalhei com vocês, o mapa mundi. Agora a gente ia sair daquele miolinho ali. Esse mapa aqui é o mapa da expansão em si, né? É o mapa que vai mostrar para a gente por que expandir. Expandir é ir além, né? Já estou aqui na página 19, tá? Expandir é ir além. Então, tudo que nós estudamos até agora estava aqui, ó, nessa regiãozinha aqui. Nós estudamos as civilizações do Crescente Fértil, estudamos as civilizações clássicas, a Idade Média a Idade Média europeia, né? Tanto no Ocidente quanto no Oriente, com as suas características. Só que, de acordo com o que nós estudamos e com o mapa do início do capítulo de vocês puderam perceber que havia uma concentração de mercados aqui. E isso desde a época dos fenícios, né? Essa concentração de mercados aqui, durante a Baixa Idade Média e o início da Idade Moderna, foi dominada pelo monopólio estabelecido pelos árabes e italianos. Nós já falamos isso. O que seria expandir, então? Ir além, ou seja, sair desse miolinho aqui que nós estudamos desde o início. E aí surgiram duas teorias diferentes, dois estudos diferentes. O estudo português, que quem sai primeiro, né, e vai ter as primeiras conquistas, e o estudo espanhol, que sai logo depois, mas com uma rota diferenciada, ok? Então, vamos lá. O que os portugueses imaginavam? O que os portugueses estabelecem? Como o conhecimento sobre o território era mais ou menos dessa região aqui, a ideia de Portugal era buscar uma rota... Era buscar uma rota oriental. Então, indo, ó, Oriente, Ocidente, ok? Oriente aqui, Ocidente aqui. Então, a rota era oriental. Então, desde o começo, nos estudos cartográficos, Portugal decidiu que iria contornar o périplo africano. Presta atenção nessa palavra. Périplo é o corpo da África aqui, ó. Iria contornar o périplo africano para chegar até as Índias. Então, a rota portuguesa é a rota oriental. Já os espanhóis decidiram que fariam uma rota ocidental, desconsiderando, eles não sabiam, né? A existência do continente americano, obviamente, eles não sabiam da existência desse continente. O que a Espanha pensou? Eu não vou fazer o périplo. A Terra é redonda. Você acredita que eles acreditavam nisso naquela época? Vocês acreditam? Então... A Terra é redonda. Não era plana que eles acreditavam? Era redonda e não era plana, né? Uma vez que ele vai ter que dar a volta, ué. A ideia é que ele tinha que dar a volta. Aqui, ó. A ideia era que, na inexistência do continente americano, né, eles não sabiam. Eles pegariam uma rota, sempre ao ocidente, dariam a volta e chegariam aqui, ó. Entendeu? A ideia era fazer isso. Mas eles não contavam com a existência do continente aqui. E isso vai transformar toda a história. Porque a partir do momento que os espanhóis chegam aqui, a história dá uma reviravolta, né? Nós vamos falar disso lá na frente. Ok? Então, vamos lá. Viagens portuguesas. Então, um ciclo oriental. Não esqueçam disso, tá? A primeira viagem de sucesso foi em 1415. Volta para o mapa. Sai e chega às Ilhas de Ceuta.
O texto da página 19 fala sobre isso, né? A conquista da cidade de Ceuta, no norte da África, que era um interposto comercial no Estreito de Gibraltar, né? A região aqui no nortezinho da África. Esse foi a primeira grande viagem de sucesso. O que é considerado uma viagem de sucesso? Você chegou, conquistou, volta, todo mundo em segurança dentro do navio, desenha uma nova rota, então tá tudo certo. Né? Foi a primeira viagem de sucesso deles. Só que a partir dela, o desejo de ampliar essa influência só aumentou. E aí a ideia de que era necessário transpor o périplo começa a ser estudada. Só que a segunda viagem de sucesso, olha lá quando acontece, 1488. É estabelecida uma meta. Qual seria a meta? Chegar até o final aqui do périplo africano, que era um lugar que eles chamavam de Cabo das Tormentas. Por que Cabo das Tormentas? Porque era muito difícil. Foram 70 anos de tentativas, né? Inúmeras viagens aqui pelo périplo, as dificuldades aconteciam, foram dominando o território também, eles voltavam e desenhavam novamente, buscavam conhecer, avançavam um pouco mais, voltavam, 70 anos. Até que Bartolomeu Dias conseguiu chegar aqui. Quando ele chega aqui, ele troca o nome. Deixa de chamar Cabo das Tormentas e passa a se chamar Cabo da Boa Esperança. Esperança de quê? De enfim chegar às Índias, né? E essa viagem de sucesso acontece quando? Em 1498. Olha só, 10 anos depois. Eles precisaram de 10 anos para concluir esse estudo aqui, ó. Sair da região, é óbvio, gente, que Bartolomeu Dias não ficou aqui 10 anos, né? Foi viagem de sucesso por quê? Porque ele volta. Ele volta, desenha a cartografia ampliada, e aí depois Vasco da Gama consegue fazer isso. Ó. Em 1498 ele chega a Calicut. A viagem de Vasco da Gama, cadê? Aqui é de Bartolomeu Dias e depois a de amarelinho, amarelo mais claro, mais escurinho aqui. Ó. É a de Vasco da Gama, quando ele chega a Calicut nas Índias. E aí, agora, Portugal que estabelece um monopólio. Portugal tinha cartografia, tinha um estudo, então Portugal agora vai começar a ter aqui um monopólio das relações comerciais, tanto no périplo africano quanto nas Índias, tá? E a última viagem aqui, que é a de 1500, de Pedro Álvares Cabral, que com a chegada dele aqui no nosso território. Lembrando que ele chega aqui em abril, mas em janeiro do mesmo ano, os espanhóis chegam lá na foz do rio Amazonas. Então, se você for considerar o atual mapa do Brasil, os portugueses chegaram depois, né? Considerando o atual, tá, gente? Deixa eu ver aqui, vamos passar para o próximo. O computador está uma lerdeza que só. Agora nós vamos falar das viagens espanholas. Se eu for levar em consideração que a primeira viagem de sucesso de Portugal, né, que foi a conquista da ilha de Ceuta, foi em 1415, você precisa entender aqui a distância, né, e o momento que Portugal viveu em relação à Espanha, porque a primeira viagem de sucesso espanhola foi em 1492, foi quando eles chegaram aqui. Né? Nós sabemos dessa história, né? Cristóvão Colombo chega aqui e volta para a Espanha sem saber que tinha encontrado um novo continente. Os estudos cartográficos realizados por Américo Vespúcio é que chega às conclusões de que se tratava de um novo continente. Por isso, o nosso continente se chama continente americano, em homenagem a Américo Vespúcio, tá? Então, a primeira viagem de sucesso deles, no ciclo ocidental, foi essa aqui, ó, a verde, ó, ocidental. Sai da Espanha, vem, chega aqui na América Central, volta, né?
A segunda viagem, em 1500, olha, em janeiro de 1500, eles chegam à foz do rio Amazonas, né? Essa viagem não está aqui no nosso mapinha, tá? Depois, a terceira, Vasco Nunes descobre o Oceano Pacífico, né? Então, ele dá uma volta pelo périplo americano, aqui, e encontra o oceano, aqui, ó, o Oceano Pacífico. Em 1516, Juan Dias chega ao Rio Prata, aqui no sul, também não tá no nosso mapa, não, porque é muita viagem para um mapa só, tá? E de 1519 a 1522 vem aí a Grande Travessia, que foi a audácia imensa dos espanhóis. Foi a primeira viagem de circunnavegação. Eles deram a volta ao mundo entre 1519 e 1522. Fernão de Magalhães e Juan Sebastián. Essa aqui está aqui, ó, em azul. Eles saem daqui, dão uma volta, chega aqui, passa por aqui, volta e chega novamente ao território espanhol. Essas viagens espanholas, né, são tardias. Vocês perceberam que a última viagem portuguesa que nós falamos aqui é uma viagem de 1500. A circunnavegação ela vai em 1522. Então, ela é de extrema importância para os estudos cartográficos na época. Se você for pegar os mapas deste momento, vocês vão ver que são os que mais se aproximam do mapa que nós temos hoje, né? Então, a viagem de circunnavegação ela foi meio que um divisor de águas nos estudos cartográficos, né? Porque ela favorece essa construção dos mapas, né? Bom, agora que nós já falamos das conquistas portuguesas e das conquistas espanholas, eu vou dar uma parada, né? A gente tem 4 minutinhos aqui para não avançar muito com o conteúdo com vocês, porque na nossa próxima aula nós vamos falar da divisão das terras entre os portugueses e espanhóis, dos tratados, né? E das consequências dessa expansão para a Europa e para os territórios que foram dominados pelos europeus nesse processo, né? Já falamos aqui algumas vezes do quanto que a nossa história é eurocêntrica e que a nossa divisão histórica está pautada na divisão histórica deles, e aqui é um rompimento, né? Porque serão encontros. Então, nós precisaremos falar dos encontros do homem europeu com o homem africano a partir do conhecimento ampliado sobre o périplo africano, né, o corpo ali da África, os vários povos que eles têm acesso, do encontro do europeu com o povo asiático e também com o povo americano, né? E como que foi esse processo de dominação? Porque aqui nós vamos entrar numa característica mercantil chamada colonialismo, que foi um movimento que teve uma justificativa, essa justificativa foi de base religiosa, tá? Mas que desconsiderou os aspectos culturais desses povos. Então, vamos pensar, olha só, eles saíram do miolinho que nós estudamos a vida toda e tiveram contato com povos de 3 continentes diferentes, da Ásia, da África e do continente americano. E a partir do momento que isso acontece, eles desconsideram todo o processo histórico dessas civilizações, que antecederam a chegada deles, obviamente, e começam a impor os seus aspectos culturais e religiosos. Então, na próxima aula, além de falar dessa divisão das terras, né, desconsiderando os aspectos culturais desses povos, nós vamos falar das consequências da expansão marítima para o mundo todo, que é considerado por um geógrafo chamado Milton Santos o primeiro processo de globalização, né? A expansão marítima é considerado o primeiro processo de globalização para Milton Santos, né? Porque ele defende as trocas constantes, não só de informações, tecnologias e produtos, como também culturais. Ok? Alguma dúvida aqui? Primeiro ano A, primeiro ano B?
Não? Então eu conto que vocês vão fazer atividades do capítulo 12. No finalzinho da tarde eu vou jogar o gabarito lá, ok? Conto também que vocês lerão esse capítulo que começamos hoje, ok? Tia Marcela, Oi, Laila. você vai enviar esses slides para algum lugar? Se você quiser, eu posso pôr lá no notebook. Coloca lá, por favor, tia. Pode deixar que eu vou colocar assim, tá bom? Tá bom. Obrigada. Beijo, gente. Beijinho para vocês, viu? Saudades. Tchau.